Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Queria que todos me acompanhassem, quem tiver Bíblia, quem não tiver, fica tranquilo que também vai aparecer no telão. E quem tiver a Bíblia, seja ela no aplicativo ou no tradicional papel, que quiser ficar aberta, nós vamos decorrer em alguns versículos, então se você tiver aberta para querer me acompanhar, vai ser bênção também. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 8. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 8. Quem aqui esteve no culto de domingo, nos cultos de domingo de Santa Ceia? Glória a Deus, a grande maioria teve. A gente já está vindo um mês, né, recebendo um mês abençoado do Senhor, porque eu creio que até aqui o Senhor nos trouxe em segurança, até aqui o Senhor tem nos agraciado. E o culto de domingo não foi diferente, né? O culto de Santa Ceia sempre é um culto especial da igreja, algo que o Senhor traz para nós como um renovo, como uma lembrança das promessas que Ele tem para o nosso mês, para esse finalzinho de ano que a gente está caminhando já, porque a metade do ano já passou, e quem esteve aqui sabe o quanto o Senhor tem nos entregue uma palavra de conforto e de segurança para que a gente não desista. E hoje não vai ser diferente, porque a palavra do Senhor tem algo especial para falar nos nossos corações também. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e afastou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio do espinho e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, onde nós nos encontramos na Tua presença. Cremos que essa noite seremos impactados com a Tua palavra, que nesse momento toda a igreja, Senhor, todo aquele que está aqui possa sentir o mover do Teu Espírito Santo que já acontece nesse lugar. Que nossos corações estejam abertos, Senhor, para nós podermos entender tudo aquilo que Tu tem preparado para nós através da Tua palavra. Que as nossas mentes, Senhor, comecem a se desligar de tudo aquilo que está lá fora, crendo que o mais importante nós estamos aqui nesse momento, na Tua presença. Que tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, hoje será entregue. As chaves, Senhor, que nós precisamos para abrir portas que até então estavam fechadas, serão entregues essa noite. Tudo aquilo que nós buscamos, Senhor, seja qual for a situação, eu creio no nome poderoso de Jesus Cristo, e essa noite, Senhor, todos aqui não sairão da mesma maneira que entraram. Porque aqui é a Tua casa, Senhor, aqui é onde o Teu mover acontece, porque aqui o Teu povo está reunido. Nós estamos aqui como igreja, para Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Só para trazer um entendimento de todos, eu creio que todos aqui sempre fizeram a boa lição de casa, né? Mas só para lembrar a todos, esse texto vem sempre para trazer em nós um entendimento de algumas coisas. Então, para que a gente entenda, nós não podemos deixar de lembrar que a semente falada nesse texto é a palavra do Senhor pregada. O solo nada mais é do que o coração do homem. E o semeador é Jesus Cristo, que hoje, através de nós, nos levantou como semeadores do Evangelho, pregadores do Evangelho, pessoas que Ele chamou para a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas, como Ele fala na sua palavra. O Senhor sempre buscou estar reunido do povo, dando toda a instrução e trazendo a eles parábolas, sempre usou muita parábola, para fazer o povo entender, porque eles não tinham muito discernimento espiritual e muito discernimento da palavra, e ficava mais fácil do povo entender.
Nada diferente do que hoje os pregadores fazem, todo aquele que sobe numa plataforma hoje, que tem no coração o desejo de ser usado pelo Senhor, acaba usando essa estratégia de trazer a palavra para muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, para que a gente se sinta encaixado na palavra do Senhor. E isso faz com que a gente comece a entender que a palavra do Senhor pregada e escrita há mais de 2000 anos atrás é viva, eficaz e funciona ainda hoje. E vai continuar funcionando até que o Senhor volte. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, tudo que está escrito na palavra do Senhor, tudo que está escrito nesse livro, que não é só um livro, né? O pastor Bartolomeu sempre fala que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca com 66 livros que se intercalam e renovam as histórias todos os dias, porque todo dia, por mais que você leia o mesmo texto, o Senhor e o Espírito Santo dele traz em você um entendimento diferente que vai te encaixar e vai te dar a luz sobre algo que você está enfrentando naquela situação. Porque essa é a função da palavra do Senhor, trazer clareza, trazer a lembrança a nós que tudo aquilo que nós precisamos, já a resposta está em Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos para nos livrar de situações, para resolvermos situações, para enfrentarmos as ondas gigantescas que se colocam contra o nosso barco, a gente busca no Senhor a estratégia, a lembrança de que Ele está conosco. Nós somos os detentores do templo do Espírito Santo de Deus e temos que procurar estar cheio do Espírito. Porque aí o Senhor começa a trazer a você lembrança de palavras que um dia você ouviu, talvez há um ano atrás, mas naquele dia o Senhor traz a lembrança, porque é aquela ferramenta que vai ser usada para você, para mudar a sua história e, através de você, mudar a história das pessoas que estão com você. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor espera de nós. Muitas vezes nós, dentro da igreja, caminhamos há tanto tempo, viemos há tanto tempo nos cultos, mas muitas vezes nos colocamos naquela história do automático que eu sempre falo. A gente vem porque é o nosso compromisso, eu já me acostumei a estar aqui na quarta, eu já me acostumei no meu compromisso do domingo, mas o Senhor espera de nós um pouco mais de entendimento espiritual e um entendimento da responsabilidade que nós temos na pregação do Evangelho. Crendo que todos os dias nós temos que se renovar na palavra dEle, porque todo dia, sim, nós precisamos trazer em nós o entendimento de que, sim, nós somos falhos, mas nós podemos ser renovados e melhorados através da palavra do Senhor sobre a nossa vida. Mas o principal disso é nós entendermos que a pregação do Evangelho verdadeiro é através do nosso testemunho. As pessoas vão começar a entender aquilo que você anda semeando por aí e pregando o Evangelho por aí através daquilo que elas veem em você. Ninguém compra um produto que não vê ele sendo testado. Muitas vezes nós erramos na maneira de pregar e semear o Evangelho porque nós queremos literalmente empurrar a Bíblia para a pessoa, crendo que, olha, é aqui, está aqui a resposta, tudo que precisa está aqui, e não entendemos porque as sementes que nós lançamos por aí não fazem o efeito que nós gostaríamos. Porque para cada pessoa existe um tempo, para cada pessoa existe um jeito, e muitas vezes não é o que a gente fala, mas é o jeito pelo qual nós falamos que estraga totalmente aquilo que o Senhor espera que a gente faça com a maior boa vontade, que é pregar o Evangelho. Nós pregamos que Cristo renova, que Cristo restaura, que Cristo faz tudo aquilo que nós precisamos para que a gente se alinque à vontade dEle sobre a nossa vida. Nós falamos isso para as pessoas, mas muitas vezes o que as pessoas veem em nós é um povo que reclama, é um povo que abandona relacionamentos porque não deu mais certo, não quero mais para mim. É as pessoas que abandonam o serviço porque não me deu valor, eu vou buscar outra coisa e sai, falta, e faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas temos que lembrar que nós, como pregadores do Evangelho, nós temos que semear o Evangelho da melhor maneira possível em tudo e qualquer lugar que nós estamos. Muitas vezes as pessoas se perdem achando que o semeador é aquele que está numa plataforma pregando o Evangelho, mas nós somos chamados para semear o Evangelho através da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso estar no trabalho representando o Cristo naquele lugar, sendo alguém que se comporta de uma maneira diferenciada, uma pessoa que honra o trabalho que foi o Senhor que abriu a porta. Muitas vezes não é o trabalho que eu gosto mais, não estou sendo mais valorizado como eu gostaria, não estou dizendo para você permanecer naquele lugar para o resto da vida, mas se comportar como Cristo, saia da maneira digna, da mesma maneira que você entrou, ore ao Senhor para Ele te dar a estratégia melhor para resolver aquela situação. É você não abandonar um casamento e dizer que o Senhor restaura, mas chega na hora do seu casamento, você resolve da sua maneira. E é mostrando para as pessoas que sim,
a palavra do Senhor funciona, ela é verdadeira, ela é eficaz, porque eu fiz em mim e funcionou. O Senhor restaurou o meu casamento, eu passei por todas as tribulações financeiras ou muitas vezes de saúde, e o Senhor me resgatou, o Senhor prosperou a minha vida, o Senhor me entregou cura, e aí sim você começa a ter eficácia na pregação do Evangelho. Senão as sementes começam a ser jogadas em qualquer lugar e as sementes não fazem o efeito que o Senhor espera, de gerar raiz no coração das pessoas e começar a trazer transformação sobre ela. Esse texto fala que ao semear, as sementes começaram a cair em lugares que não frutificaram, o inimigo começou a tirar do coração das pessoas aquilo que foi lançado e não criou raízes, a própria situação de onde cai e as raízes e as coisas começaram a abafar a palavra não se desenvolveu. Pessoas que recebem o Evangelho, mas muitas vezes a correria do dia a dia, as aflições do dia a dia fazem com que, num certo momento, ela comece a desacreditar. E nós, como pregadores do Evangelho, temos que termos alguns cuidados para que a gente não comece a viver a palavra por si só, achando que isso é isso que o Senhor pediu para fazer e só. Por isso é a importância de nós conhecermos a Bíblia por um todo. Porque se você começar a pegar um livro ou um texto e começar a analisar ele por si só, você vai achar que o que o Senhor te chamou para fazer é lançar o Evangelho. Aí sai pregando o Evangelho para todo lado. E vai na família e fala do Evangelho, e prega, e ó, Senhor, isso, e tu estás errado, e estás pecando, e é isso que o Senhor espera de você, e tens que ser batizado, porque desse jeito tu tá, não pode ser batizado, porque a palavra diz que tem que ser assim, e aí começa a pregar o Evangelho, e aí as sementes começam a se perder. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós que a gente entenda que o bom semeador não é aquele que joga a semente e espera que aquelas que realmente caem em bom solo, que frutifiquem, comecem a andar perto para te ajudar a pregar o Evangelho, mas e as pessoas que não receberam a semente do jeito que deveriam? E as pessoas que onde foi lançado o Evangelho não frutificou do jeito que o Senhor esperava? Ah, o Senhor me chamou para lançar a semente, eu estou lançando o Espírito Santo que convença e eu não volto mais atrás, que eu tenho mais gente para pregar o Evangelho. O Senhor espera que nós cuidamos, que nós zelamos pelos que o Senhor chama de filhos. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu só por mim e por você, Ele morreu por todas as pessoas. E quando o Senhor espera que a gente fale, faça e peça tudo em nome dEle, Ele espera que você se comporte como fosse Ele nesse lugar. Onde você estiver, você seja Jesus Cristo, pensando assim, eu lancei a semente, a pessoa não recebeu, não veio na igreja, não entendeu, vou para outra. Não, eu continuo semeando, eu continuo cuidando daquele solo, que às vezes é um preparo, necessita de uma atenção diferenciada. Às vezes é um caminhar um pouco mais próximo, às vezes é chamar para perto, porque muitas vezes as pessoas têm um tempo diferente, têm um jeito diferente, têm uma maneira diferente de você lançar a semente. Senão a gente vai cair no automático, eu saio pregando o Evangelho, é isso que o Senhor me chamou, mas não é simplesmente pegar o Evangelho como uma obrigação ou como uma tarefa que o Senhor te entregou. O pregar o Evangelho, que o Senhor espera que a gente entenda, é pregar o Evangelho eficaz, aquele que você vê a eficácia, enquanto não entra no coração da pessoa, você não abandona. Nós temos que entender que aquilo que faz bem para mim, eu preciso que as pessoas comecem a viver da mesma maneira. Mas não podemos, nós temos que cuidar para não acabar nos perdendo geralmente acontece no novo convertido, né? E aí ele está com aquela alegria, aquele primeiro amor, e ele começa a querer empurrar Jesus Cristo por goela abaixo, e no fim, às vezes, ajudar, atrapalha mais. Mas nós temos que buscar no Senhor, pedir para Ele a sensibilidade do Espírito para a gente lidar com cada pessoa. Saber da maneira de chegar, a maneira de falar, até o quanto eu posso falar, o quanto eu tenho que me afastar. Às vezes você já falou demais, e aí é o momento que o Senhor te chama para orar, interceder, jejuar, buscar no Senhor ajuda para que a semente que foi lançada lá, o Espírito Santo venha e convença, e o amor começa a constranger e traz a pessoa para perto. Mas enquanto você não vê aquela pessoa aceitando Jesus Cristo, você não desiste, você continua. No texto o Senhor nos dá exemplos de 4 tipos de solos, 4 tipos de situações que eu acredito que num sentido de trazer o entendimento na maior das situações, na maioria das situações se enquadram nesses 4 tipos, e nós vamos ler
cada um deles conforme o texto, porque logo a mais no texto, no mesmo capítulo, o Senhor começa a explicar aos discípulos, porque os discípulos começam a ter dúvida e começam a questionar o Senhor. Ali no versículo 10 ao 11, ele diz assim: os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quando nós começamos a entender que hoje nós já somos diferenciados, porque nós já conhecemos a palavra do Senhor. Quando você vem no culto ouvir a palavra, você tem que buscar sempre o entendimento e crescimento espiritual para você começar a andar no meio do povo como uma pessoa diferenciada, não porque você é melhor, mas porque você já tem um entendimento espiritual e você já não enxerga mais pelo olho físico, mas o Senhor já te revela pelo espiritual a situação do jeito que está. A maneira que aquele coração está, a maneira que aquela mente está, do jeito que aquela situação está. E aí o Senhor começa a dar para você um entendimento daquela situação e estratégias para que você consiga levar a palavra eficaz àquele coração. E isso nós precisamos entender, por isso a importância de nós estarmos congregando, ouvindo a palavra, buscando nele todo o conhecimento, para que a gente faça cada vez melhor e mais eficaz a pregação do Evangelho. Em Mateus, ali no mesmo capítulo 13, 19, o Senhor fala assim, ó: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Tem pessoas, meu irmão, que tu vai pregar o Evangelho, pessoas que estão atribuladas, passando por situações difíceis, pessoas que muitas vezes já trabalham para o maligno e às vezes em algum tipo de seita e o outro tipo de religião que já leva mais para o lado da adoração do maligno, e muitas vezes a pregação do nosso Evangelho para esse tipo de pessoa é mais difícil. Às vezes você vai pregar o Evangelho para pessoas que foram magoadas em algum momento no caminho, que foram desacreditadas às vezes por uma situação muito de religiosidade e desacreditaram do Evangelho verdadeiro. E aí quando aquela semente bate num coração que está amargurado, não tem chance de entrar ali e gerar uma nova vida e um entendimento, e o maligno se aproveita daquela situação para arrancar aquela chance de um renovo de vida. E para isso nós temos que ter um entendimento que, por mais que a semente não entrou e o maligno talvez se aproveitou da situação para retirar aquilo, é algo que tem que trazer ao nosso coração um entendimento que nós temos que dar uma atenção melhor àquele lugar, aquele solo que não está podendo receber aquela semente que eu estou pregando. E o solo nada mais é que o coração de alguém que está fechado por alguma situação que passou, alguma experiência difícil que teve na sua trajetória e precisa da minha ajuda como instrumento de Deus para transformar aquele coração que talvez está transformado com um coração de pedra a um coração de carne que vai voltar a bater novamente com o sangue poderoso do Cordeiro. Mas nós precisamos entender que há estratégias que o Senhor espera de nós, o entendimento de buscar nele para que a gente semeie cada vez melhor o Evangelho. No versículo 20 ou 21, o Senhor diz assim, ó: quando a semente que cai em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Muitas vezes nós vemos nisso nas pessoas que começam a receber de nós a palavra do Senhor e o convite de vir na igreja. E aí, por um instante, recebem com alegria aquelas boas novas, mas a palavra não enraiza como deveria. Há um prazer momentâneo de uma boa nova, de uma propaganda de uma vida melhor, e as pessoas vêm buscar na igreja geralmente o quê? Uma vida melhor. Uma escapatória para todas as aflições, para todos os problemas, crendo que a igreja é um lugar onde protege todo o povo do Senhor de todas as coisas que acontecem lá fora. Mas quando ao ministrar e ao lançar a semente, nós não lançamos a semente abrindo os olhos das pessoas, dizendo que o problema vai continuar, o que muda é que nós agora estamos caminhando com aquele que soluciona o problema. As pessoas, quando começam a passar por tribulações, nós começamos a ouvir aquela frase que a gente sempre ouve: ai, estava tão bom lá no mundo, fui para a igreja, começou a desandar o negócio. Ai, muita tribulação, esse negócio não é para mim, esse negócio de crente não é para mim. Porque as pessoas vêm para a igreja achando que agora eu estou com o Senhor, estou protegido, tem um escudo sobre mim que nada me atinge. E realmente é verdade. Nada mais
te atinge a partir da hora que você começa a caminhar com Cristo Jesus, nada mais é capaz de tirar da tua vida. Mas o Senhor fala de vida espiritual, de discernimento espiritual, ao ponto que você sabe que a palavra também diz, nós passaremos por aflições, mas nós passaremos por ela. Elas não nos matarão. As aflições servem para que a gente pregue o Evangelho cada vez melhor você vai lançar a semente e as pessoas vão crer porque veem que você passa pelas mesmas situações, mas vê em você vida, vê em você um sorriso, vê em você fé, vê em você alguém que se acorda todo dia de manhã com as mesmas preocupações, metas para bater, filho doente, problema no casamento, problema na finança, muitas vezes uma doença, alguém que está se afligindo com algum tipo de enfermidade na família, mas vem em você esperança nos olhos. E é isso que as pessoas têm que entender quando nós pregamos o Evangelho, a responsabilidade de que a gente, ao lançar, saiba que cada terreno, cada solo lançado é com uma espessura, é um tipo de terra, é um tipo que muitas vezes magoado com o tempo, seco com o tempo, não começa mais a ter qualidade de nutrição para aquela semente lançada, mas aí vem em nós a responsabilidade de lidar também, de cuidar daquele coração, para que a semente entre, para que nós tenhamos mais gente começando a viver a vida que nós vivemos. Uma vida que não desanima pelas situações, porque nós cremos que em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Lá no versículo 22, o Senhor especifica um outro tipo. Quanto à semente que cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Tem pessoas que têm um coração fechado para o Evangelho porque acreditam que o crente sempre passa dificuldade, porque o crente sempre é alguém que é controlado por alguém, por um Deus, e eu gosto de ter o controle da minha vida. A minha vida está indo bem, obrigado. Porque a pessoa acredita que quando vem para a igreja, tudo que tem que ser doado para a igreja. Porque toda a minha fortuna, todo o meu poder, todo o meu status vai se perder, porque a hora que eu for para Deus, aí eu tenho que largar tudo e eu não quero, eu só pego essas coisas. Há pessoas e corações diferentes caminhando por cada lugar dessa terra e nós precisamos ter no Espírito a sensibilidade para pregar o Evangelho da maneira que vai atingir aquele coração e mudar aquela vida. Tem pessoas que são apegadas a mais a riquezas e vivem ouvindo tanta propaganda de lugares que pregam o Evangelho de uma maneira totalmente diferente daquilo que o Senhor espera que pregue. Acham que a igreja é o lugar onde tem que se depositar todas as riquezas e a pessoa tem que ficar pobre porque o dinheiro tem que ser todo para a igreja. São lugares que pregam a teoria da prosperidade e as pessoas começam a se afastar porque começam a achar que não, meu dinheiro é meu e para a igreja não vai. E as pessoas não entendem que quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, as pessoas começam a ver que toda aquela fortuna continua sendo dela, mas ela começa a ser agora um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas que necessitam, e isso começa a fluir no automático, a pessoa já não se sente mais obrigada em fazer, não se sente mais roubada, mas se sente alguém que oferta no reino do Senhor, porque é um instrumento de Deus de semeadura da glória do Senhor, porque tudo aquilo que ela recebeu, o Senhor o abençoou e ela não quer só para ela quer abençoar mais pessoas. Mas para que isso tudo aconteça, há em nós a sensibilidade de pregar o Evangelho com calma, com discernimento, com paciência, porque são pessoas feridas. Esses solos que a palavra é específica, são pessoas feridas, doentes, pessoas com problemas que enfrentaram ao longo do tempo, que totalmente desacreditaram que existe um Deus que oferece tudo isso pelo qual nós já vivemos. Porque o mundo diz que a situação está tão difícil, que está tão ruim, que vai piorar cada dia mais. E aí a gente começa a questionar e a gente tem que começar a entender que é difícil para o povo aí fora que não conhece a Jesus Cristo, entender que existe um Deus que é capaz de resolver os nossos problemas de uma hora para outra. E muitas vezes a solução de resolver o problema, que é isso que o pessoal não entende, e nós como semeadores do Evangelho temos que pregar, muitas vezes nós vamos continuar enfrentando o problema. Mas o Senhor começa a agir em nós, entregando em nós uma paciência, um discernimento para me lidar com aquele problema, já não mais enxergando ele como um gigante que vai me matar, mas como uma situação que vai me fazer crescer e gerar em mim um testemunho de vitória em Cristo Jesus. E isso é capaz e é possível a todo aquele que crê.
Mas nós, como semeadores, nós temos que ter em nós o cuidado e a responsabilidade de levar para as pessoas que existe vida sim em Cristo Jesus. Que a vida só está nele, em mais lugar nenhum. Que tudo aquilo que você vive lá fora é um engano, que no momento vai acabar e tudo aquilo que você tem vai ficar aqui. Porque a nossa maior herança está em Cristo Jesus na eternidade e todas as riquezas do céu estão lá prontas para todos nós. Mas existe a necessidade de que nós começamos a ter o cuidado de analisar a cada terreno, a cada cuidado, a cada semente lançada, de termos o cuidado de não abandonar aquele que não recebe, mas cuidar de uma maneira diferenciada para que aquela semente não se perca. E se for necessidade de eu lançar uma semente a mais, eu vou lançar infinitamente mais, porque aquele que me dá a semente é Jesus Cristo, não existe limite para a palavra que Ele coloca em você para pregar o Evangelho para aquele que precisa. Então não pode existir em nós, aquele que foi chamado para pregar o Evangelho, desânimo, preguiça, abandono para aquele que, esse eu não tenho mais paciência, já deu, já preguei demais, quer, se não quer, eu não quero nem mais andar junto, que isso já está me dando até um ruim. Que ruim, meu irmão, é para isso que o Senhor te chamou, para pregar o Evangelho incansavelmente, prega o Evangelho. Tu pregar o Evangelho, quanto mais, mas eu peguei, é cansativo demais, pastor, já cansei, já preguei. Eu digo, pensa pelo lado positivo, irmão, quanto mais tu prega o Evangelho, mais o Evangelho entra em você. Quanto mais tu prega o Evangelho, mais a palavra começa a ser edificada em você. Quanto mais você prega o Evangelho, mais conhecimento você tem. Enquanto você prega o Evangelho, você não está perdendo, mas você está ganhando conhecimento em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando se prepara para pregar o Evangelho para alguém, o primeiro a receber a bênção da palavra é você. Cada pregador que sobe numa plataforma, seja ela em qual for o lugar, quando traz a palavra para alguém, foi o primeiro que apanhou em casa. Eu estou pregando isso para vocês, mas eu já recebi do Senhor o meu alerta sobre essas coisas. Muitas vezes nós começamos a andar pelo caminho, joguei a semente do Senhor, já fiz o meu papel, já preguei o Evangelho aí. O meu papel eu fiz. Não, o meu papel é pregar o Evangelho ao ponto de que ele realmente entre no coração das pessoas. O pregar o Evangelho não é simplesmente falar, é ver que ele foi eficaz na vida da pessoa. E fazer ele ser eficaz na vida da pessoa é cansativo, meu irmão. É doloroso. E o Senhor sabe o que é isso. Porque Ele sofreu bastante até morrer na cruz por nós. E não adianta a gente vir no teatro de Páscoa aqui. Eu lembrei do teatro de Páscoa que teve um irmão que veio, o irmão Milton veio cá no centro do teatro. Não adianta a gente vir no teatro de Páscoa se emocionar e, olha, sofrer, e, olha, se eu pudesse pegar aquele soldado e matar porque ele está batendo em Jesus Cristo. E aí tu vê o filme Paixão de Cristo, se emociona, olha que sofrimento. Mas o Senhor espera de nós que a gente não se desanime, não se faça de vítima pelos sofrimentos do dia a dia, de às vezes a gente pregar o Evangelho e a pessoa não aceitar na hora. A pessoa virar o rosto para você, a pessoa te abandonar, não querer mais andar com você, e aí tu já se magoa, Senhor, para mim não serve. Senhor, fica contigo agora, tu que faz o mover. E aí o Senhor, não, eu morri por ti na cruz, sofri do jeito que eu sofri, e aí essa magoazinha já fez você parar no caminho. Que tipo de semeador são esses que o Senhor tem chamado para estar na igreja? Nós não podemos nos cansar de lançar as sementes, e vocês têm que entender que nós somos quem carrega as sementes. Nós estamos cheios da semente do Senhor dentro de nós somos templo do Espírito Santo. Toda a sabedoria que nós precisamos está dentro de nós. Quando você quer buscar tudo ou algo diferente, você vem buscar na palavra do Senhor. Ela é a resposta para todas as tuas questões. Versículo 23 diz assim: e quando a semente cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse seria o plano ideal para todos nós. Prega o Evangelho, a pessoa recebe, aceita, dá glória a Deus, está tudo certo. Mas só que de todos aqueles que nós vamos pregar, meu irmão, isso aqui vai representar 25% de todo aquele que a gente vai pregar o Evangelho. Esse aqui é aquele que tu chama para perto. É aquele que tu bota a trabalhar junto com você na pregação do Evangelho. Aquele é o soldado que você levanta para estar junto com você, para ajudar a encontrar e tratar aqueles corações que ficaram pelo meio do caminho, que não receberam a palavra. São pessoas que automaticamente, naquele momento, o Senhor trabalha de uma forma extraordinária e acerta aquele coração que estava sedento por algo novo. O coração começa a bater, o sangue do Cordeiro é lançado sobre a vida dele e ele vira a chave, e ele começa a se colocar à disposição: Senhor, eis-me aqui.
E aí vem contigo, aí tu começa a ver que o exército do Senhor começa a crescer e você começa a gerar um relacionamento na igreja, na comunidade, no teu trabalho, pessoas que vão começando a aceitar aquilo que você está pregando através daquilo que o Senhor colocou no teu coração, e são mais pessoas a semear junto com você, que vão te ajudar a buscar aquelas pessoas que ficaram para trás, que o maligno tirou a promessa, que as coisas que o mundo, as atribulações do mundo tiraram a atenção e por algum momento desistiram daquilo que estavam vivendo. Para isso que nós temos que se alegrar com os poucos que recebem na hora, mas não podemos nos abandonar aqueles que não receberam, porque ainda são capazes de receber através da nossa insistência de semeador, de não cansar de pregar o Evangelho. Uma vez falando com o bispo Fernando, ele me falou uma coisa que eu achei interessante, são coisas simples que a gente não se atenta. E ele falando para mim, pastor Jean, tem mensagens que às vezes durante o ano, eu vejo assim que eu preguei 2, 3 vezes, às vezes com uma direção espiritual diferente, mas às vezes é o mesmo texto. E eu recebo nas minhas caixas do Instagram que ele abre, ou os testemunhos no outro dia, as pessoas dizendo, pastor, poxa, bispo, né? Agora, aqui, essa conversa que eu tive com ele era o pastor ainda. Bispo, pô, essa palavra falou comigo, mudou a minha vida, e ele fica pensando assim, poxa, mas eu já peguei na igreja umas 3 vezes atrás. Mas naquele dia a semente entrou no coração. Naquele dia, pela assistência de alguém que não parou de pregar o Evangelho, independente se deu certo hoje ou não, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e muitas vezes nós começamos a ser como, eu sempre brinco aqui, como se nós fosse corretor, a gente começa a ver se o terreno tem valor, se não tem, se vai dar certo ou não vai, se vale investir naquele ali ou não, esse aí não é um terreno bom, não vou investir que é perca de dinheiro, não. Nós somos investidores do reino de Deus, e para o Senhor não existe ninguém que não vale o investimento, porque Ele é o fornecedor de todas as coisas, Ele é o maior investidor, e Ele traz para nós uma calma dizendo assim, eu já sei para quem eu devo investir, é para todo aquele que está andando por aí, enquanto está vivo, é alguém que deve ser investido. E nós paramos de pregar o Evangelho porque, não deu. Existem terrenos diferentes, sim, mas existe em nós uma única identidade, pregar o verdadeiro Evangelho. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades e as diferenças de terreno. Mas sabe o que eu vejo que muitas vezes atrapalha a pregação do Evangelho? Às vezes não é a nossa briga com os terrenos e com o solo diferente que a gente encontra. É com quem está semeando junto. Hoje o Evangelho está tendo uma dificuldade de ser pregado, porque hoje é a igreja brigando com a igreja. É porque a minha é melhor, porque a minha tem mais membro. É você dentro do seu ministério, o meu ministério é mais eficaz, o meu está trazendo mais gente, o meu tem mais pessoas querendo estar junto, o teu tem pouca. E aí existe, em vez de a gente colocar a nossa força e o nosso entendimento que o Senhor tem colocado em nós, a sabedoria da palavra, para buscar pessoas que ainda não receberam, a gente começa a brigar com aquele que está junto, semeando. E a gente começa a gerar atrito com aquele que já está na mesma função que nós. Existem pessoas que já estão na mesma função que nós, pregando o Evangelho, e nós começamos a cuidar de como que está sendo feito, como que está sendo lançada a semente. Tu lançou errado, não era dessa maneira. E o Senhor está esperando de você o cuidado que você tem com a vida do outro que já está semeando, que você coloca esse teu cuidado, essa tua força, na vida daqueles que ainda não estão recebendo a promessa. Aquelas pessoas que ainda não receberam do Senhor e não entenderam que existe sim as boas novas para que a gente viva uma vida melhor até que Jesus volte, porque é a perfeita só nele. Lá quando nós estivermos na casa do Senhor, mas enquanto Ele não voltar, o Senhor promete para nós uma vida livre de qualquer coisa que nos tire a vida, porque Ele está conosco a partir de agora. Nós temos que entender que há necessidade sim de nós cuidarmos um pouco mais da nossa função de semeador. Não é só lançar a semente por aí. Não é só sair falando do Evangelho por aí, mas é até a preocupação se o Evangelho entrou em cada coração. Se aquele Evangelho que eu preguei mudou a vida daquela pessoa, se aquela pessoa não precisa ouvir um pouco mais, não precisa estar mais junto. A palavra diz que a nossa briga não é contra a carne, né? É contra potestades. E muitas vezes a gente faz uma demora
do propósito da nossa vida acontecer, das promessas do Senhor acontecer na nossa vida, porque em vez de pregar o Evangelho com eficácia, cuidando daquelas pessoas que precisam receber aquilo que eu já tenho dentro de mim, eu fico me preocupando com o irmãozinho que está junto comigo, que não está fazendo direito, o outro que não está fazendo da minha maneira. Como existe em cada terreno e cada solo diferenciado que a gente tem que pregar de uma maneira diferente, com um cuidado diferente, cada pessoa que é levantada pelo Senhor para pregar o Evangelho também tem suas características. Tem seu jeito que muitas vezes não é a maneira que você usa, mas o Senhor usa cada um nas suas características. E o Senhor espera de nós que a gente coloque a nossa força para cuidar daquele que ainda não entendeu. E muitas vezes a gente não usa o que nós recebemos do Senhor, o discernimento da palavra, como diz a palavra, que nós temos que suportarmos uns aos outros, amar uns aos outros como Ele nos amou. Nós queremos praticar isso com o outro que a gente não conhece, mas às vezes a gente não conhece, não pratica isso dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio ministério, dentro da nossa própria igreja. Vive uma competição interna de quem faz melhor, e o Senhor está aqui, não está querendo dizer para nós que existe uma competição de quem prega mais ou quem prega menos. Ele só espera de nós que a gente faça e obedeça, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Tenha empatia como se fosse você. O Senhor muitas vezes traz em nós a lembrança do cuidado que Ele teve com nós. Quantas vezes o Senhor insistiu, quantas vezes o Senhor insistiu em mim para hoje eu estar aqui, sendo um instrumento dEle, trazendo uma palavra dEle para você, porque de mim não tem nada de bom que possa chegar a você. Mas quantas vezes o Senhor lançou a palavra através de alguma pessoa na minha vida? Quantas pessoas oraram por mim até eu chegar aqui? Quantas vezes a minha esposa chorando clamou para que o Senhor mudasse a minha vida? Quantas vezes a minha mãe orou por mim para que eu me consertasse, para que eu fosse uma pessoa melhor, para que eu fosse na igreja? Como qualquer mãe, quantas mães oram pelos filhos? E aí quando a gente começa a andar com o Senhor, a gente crê que todo esse esforço que o Senhor fez, eu não tenho capacidade de fazer por outro, mas tenho sim, o Senhor espera de nós que a gente cuide do outro como o Senhor cuidou de nós. Não deixe para trás, não deixe de falar algo bom que você pode falar hoje para falar amanhã. Não deixe para trazer para perto hoje, não deixe para amanhã, porque às vezes o de hoje para amanhã é o virar de chave que necessitava para a pessoa não tirar a própria vida. Nós começamos muitas vezes a agendar o nosso trabalho com o Senhor, e o Senhor nos chamou para fazer na hora, é agora. Muitas vezes sentimos no coração a falta de alguém, mas você não manda uma mensagem, você não liga, você fica esperando a pessoa aparecer. E não é isso o trabalho do semeador. O semeador é aquele que cuida, que lança a semente e vai lá ver o que está acontecendo, busca, traz para perto. Como eu já falei no início, a maior pregação do Evangelho é aquilo que o Evangelho faz através da sua vida. Nós queremos fazer uma propaganda do Senhor e nós queremos muitas vezes que as pessoas mudem, mas nós não mudamos. Nós queremos andar com o Senhor, mas ainda quer que o Senhor suporte alguns trejeitos, algumas maneiras de eu fazer as coisas. Eu obedeço, mas obedeço quando me traz conforto, quando me traz desconforto, eu prefiro fazer da minha maneira. Mas a palavra vem exatamente isso, vem trazer para nós um confronto, para nós entendermos que sim, todos os dias nós temos que nos buscar, trazer cada vez mais, nos aperfeiçoar no Senhor, sabendo que nós temos sim, cada dia mais, fazer melhor para o Senhor, pregar melhor o Evangelho, cuidar mais das pessoas, porque é isso que o Senhor fez com nós até aqui. Lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 e 30, quem quiser me acompanhar, o texto diz assim, ó, Jesus contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então diria aos encarregados da colheita, juntem o primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meio do celeiro. Há uma necessidade em nós de cuidar de tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Quando você lança a semente, muitas pessoas vão começar a frutificar do jeito que a gente espera que faça.
no meio de todas aquelas pessoas que você prega o evangelho, vai ter pessoas que não vão compactuar com aquilo que você prega, não vão estar no mesmo espírito que você, vão ser como o joio naquela situação. E isso acontece muitas vezes com nossos relacionamentos na família, no trabalho. Às vezes tem uma situação numa família que você não concorda. Um filho que faz de um jeito diferente, pensa de uma maneira diferente, e por você quase daquela pessoa que não está no mesmo espírito, não está no mesmo entendimento da palavra, você abandona todo o resto da família. Você abandona todo o restante do trigo. E acaba morrendo uma família por conta de você não saber pregar o evangelho verdadeiramente como o Senhor espera, o evangelho do amor, o evangelho que inclui, o evangelho que perdoa, o evangelho que suporta. Tem muitas coisas no mundo que acontecem que a gente que entende da palavra do Senhor sabe que é errado. O mundo está querendo inverter valores de família, de sexualidade, e a gente sabe que isso é errado. Mas é mais errado quando você não respeita que aquele ali é um filho, é uma filha, é um herdeiro que precisa também receber o amor de Cristo. E o Senhor, quando andou pela terra, não andou escolhendo com quem que ele andava no meio da multidão, ele não escolhia quem andava ou não com ele. Todos aqueles que queriam ouvir as boas novas estavam com ele. E quando o Senhor nos chama para ser semeadores do evangelho, ele espera que a gente não comece a fazer a escolha de quem deve ou não receber, de quem vai ou não para o céu, de quem pode ou não receber a salvação. Isso ele diz que é para deixar para o tempo da colheita. E quem vai fazer a colheita é Jesus Cristo. Enquanto o momento da colheita não vir, meu irmão, não começa a separar aquilo que não é seu. O Senhor chamou nós para pregarmos o evangelho. Lance a semente. Busque cada vez mais pregar o amor de Jesus Cristo, um amor que traz para perto, um amor que constrange, um amor que muda as pessoas através do mover do Espírito Santo de Deus. Não é com aquilo que você acha que é ou não certo. Apesar de você ter a lei, de ter a graça do Senhor e saber de todas as coisas, muitas vezes o pregar o evangelho é se calar. É ter discernimento como falar, porque às vezes quando você fala errado com uma pessoa, você perde toda a plantação de trigo, toda uma família afastada por causa que você não sabe lidar com uma pessoa. E o Senhor espera de nós um discernimento daquele que sabe lançar a semente. Que quando lança, não lança de qualquer maneira. Aquele que lança e não joga para trás a responsabilidade que o meu papel eu fiz, já lancei. Não, o Senhor espera de nós que a gente cuide. Que a gente faça igual aquela passagem que fala sobre a figueira, que estava sem dar fruto. E o dono mandou matar e o homem falou, não, deixa mais um ano aqui. Deixa eu cuidar, mais um ano. Se realmente não der fruto, a gente mata. E aí ele foi lá, mexeu, tratou a terra, deu uma renovada. E é isso que o Senhor espera de nós. Sempre alguém que clama ao Senhor pela chance, por mais uma chance, por mais um tempo. E dizer, Senhor, ele não aceitou ainda, mas deixa comigo, calma. Eu vou tratar o terreno, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, deixa que eu vou pagar esse preço, deixa que eu vou mexer nesse solo. E essa que até agora não deu fruto, vai dar em nome de Jesus. Muitas pessoas você vai lançar a semente e vão frutificar. Até um ponto de chegar uma planta bonita, mas quando chegar na hora de dar frutos, qualquer situação do mundo, qualquer coisa que possa ter acontecido, entristeceu no meio do caminho e começou, na época de dar o fruto, parou de fazer o que faria. E muitas vezes a gente abandona essas pessoas. E é o momento de você que está perto, com a discernimento do verdadeiro semeador, saber que o teu trabalho não acabou por ali. É chamar para perto e dizer assim, calma, o que está acontecendo? Vamos orar junto. É mexer no solo, é mexer no coração. Quem é que mexe no coração? É a palavra do Senhor. E vai mexer no coração dele uma palavra do Senhor que vai sair através de você. Vai dizer, ei, vem para perto. Não perde a oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor. Não vá buscar fora aquilo que você tem achado até agora aqui. Não desanima pelas situações que estão acontecendo. Maior aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Isso é o que o Senhor espera de nós como verdadeiros adoradores, verdadeiros homens que se levantaram para pregar o Evangelho de uma maneira diferenciada. Nós temos que entender que nós não somos pregadores de uma palavra motivacional, meu irmão. O que a gente fala, o que a gente conhece da palavra do Senhor, não tem
um tempo de eficácia. Não é uma coisa que vai durar até na quinta e você tem que vir aqui se abastecer de novo, porque senão, quando você recebe uma semente que é pregada através da palavra no teu coração, aquilo vai durar a tua vida inteira e vai começar a gerar em você fruto. Vai gerar em você, vai começar a fazer no seu coração uma raiz que vai se alastrar por todo o teu corpo e ninguém mais arranca a promessa do Senhor na tua vida. Um dia nós fomos atingidos por uma semente que foi lançada sobre a nossa vida. Alguém um dia não desistiu de você, apesar de muitas vezes a resposta negativa que você dava. Alguém um dia não desistiu de você e lançou a semente até que você estivesse aqui. Talvez a pessoa nem aqui está, mas o Senhor sabe que ela não desistiu. E o galardão dela está preparado. E o Senhor espera de você o mesmo entendimento. Talvez você vai pregar 10, 20, 30 vezes, até que a pessoa entenda que existe um Deus que é capaz de nos guiar nesse mundo totalmente perdido para a eternidade com Ele. Mas que você pregue todas as 30 vezes, se necessário, como se fosse a primeira, com a mesma vontade, passando a mesma confiança, com a mesma fé, e as pessoas possam ver em você que o Evangelho funciona, que as pessoas possam ver em você o mover de Deus, uma pessoa que se entregou totalmente ao controle do Senhor. Porque quando você abrir a boca para pregar o Evangelho, a pessoa vai olhar para a sua vida, e a sua vida tem que ser algo que testifica a palavra do Senhor que você prega. Que você se levante todo dia de manhã, lembrando que o Senhor espera que, independente da situação que você está se levantando para enfrentar, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E quando você sai de casa, meu irmão, para pregar o Evangelho, tu não chegou nem onde você tem que chegar para pregar, para resolver a tua situação. Mas no caminho, o Senhor já começa a te usar para entregar as boas novas para as pessoas. É uma janela que você abre na sinaleira para ofertar na vida de alguém que está precisando. É alguém que bate na tua porta pedindo um prato de comida. E muitas vezes você não atende ou diz que não tem. Tendo. Porque nós procuramos muitas vezes selecionar quem deve ou não receber o amor de Cristo. O Senhor disse para a gente pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que nós pensamos como Jesus pensou quando olhou para nós. Merece. É filho. Não vou deixar para trás. É herdeiro. Vai subir comigo. É isso que o Senhor espera de nós. Que Ele possa ver em nós a atitude dEle naquele lugar. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Esse lugar que nós estamos, meu irmão, não é um lugar para nós chorarmos pelo aquilo que nós estamos passando, mas para dar toda a honra e glória para o Senhor pelo aquilo que nós vamos vencer no nome dEle. Nós estamos aqui para dizer para todo mundo que está aqui, que cada um de nós tem algo que precisa ser consertado, cada um de nós tem uma aflição que precisa vencer, cada um de nós amanhã de manhã talvez tenha algum problema para resolver quando acordar de manhã, mas sabe o que cada um de nós aqui tem de igual? Jesus Cristo sobre a nossa vida. E quando você acorda dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu sei que Tu estás nessa situação. Talvez você levante: Senhor, essa situação eu não dou conta de resolver. Esse inimigo que está se levantando na minha vida, Senhor, eu não sei de onde veio, mas o Senhor vai dizer para você: te acalma, porque eu estou no teu barco. E quando você está cheio do poder do Senhor, nada é capaz de te tirar da bênção, em nome de Jesus.